Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para a nossa terceira parte, né, do módulo, os primeiros grandes deslocamentos humanos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Luzia. Luzia é considerado o mais antigo fóssil humano já encontrado aqui no Brasil. Ela foi encontrada em Lagoa Santa, lá na região de Minas Gerais, com uma idade, né, estimada de 11.500 anos, tá? Atrás ela viveu. Luzia é um dos fósseis aí mais antigos do continente americano. A descoberta do fóssil de Luzia representa um dos feitos então mais importantes, né, da arqueologia brasileira. Então olha a importância dela. Esse achado ocorreu, né, que tem esse achado que tem em torno de 11.500 anos, foi muito estudado pela comunidade científica no século passado, nos anos 90, tá? Em 1990, né? Mesmo com tantas pesquisas, ainda hoje ainda existem controvérsias quanto aí à verdadeira aparência da mulher e de seu povo de origem, né? Contudo, a gente entende que o fóssil de Luzia foi encontrado, né, em 1974 por uma arqueóloga francesa na região então de Minas Gerais. Mais tarde, em 1995, ou seja, há quase 20 anos depois, foi recuperado pelo antropólogo brasileiro Walter Neves e recebeu o nome de Luzia, né? Olha só que bonitinho, em homenagem a Lucy, um famoso fóssil australopiteco de aproximadamente 3,2 milhões de anos. Então, Luzia era uma mulher que eles acreditam que ela tinha ali uma faixa etária dos 20 anos quando ela morreu e que ela possuía ali uma altura de 1,50 m, tá? Neves defendia a tese, né, de que ela era parecida com os aborígenes australianos e os negritos de Nova Guiné, e assim como seria bem diferente dos indígenas modernos, tá? Então essa seria a teoria de Neves. Só que a partir dessa ideia, né, o bioantropólogo, olha lá, né, britânico chamado Richard Neve, deu vida, né, deu vida, reconstrução, né, a essa mais famosa. Então, ele que vai estruturar a face de Luzia. Isso ocorreu em 2003. Ele dá vida àqueles ossos do crânio que foram encontrados. Dessa forma, o brasileiro, né, acreditava que a América então foi colonizada em mais de uma leva, ou seja, segundo ele, o povo de nosso ancestral teria então existido ou absorvido por outros, né? Então teria sido uma misturinha aí. Depois disso, alguns antropólogos, né, contestaram a teoria do brasileiro, né, de Neves, e aí eles afirmavam que o crânio poderia ser classificado como um paleoíndio típico. O crânio de um paleoíndio típico, ou seja, paleoíndio seria um índio, né, que viveu há muitos e muitos anos aqui. Eu costumo falar de nativos, né? Aí, ó, o próprio Neves, né, vai mudar então de opinião quando, em 2005, uma pesquisa confirmou que Luzia era então parecida com os atuais índios, né, da etnia ali Botocutus, né? Então seria isso. E olha lá, um estudo mais recente, através aí de testes de DNA com esqueletos, né, do continente, tanto antigos quanto recentes, apontam aí mais uma vez que Luzia apresenta semelhança aos índios modernos, né? E não aquela questão lá de asiáticos ou australianos, enfim. Não só ela, mas todos os fósseis mostraram, porque ali foram encontrados também outros, né? Mostraram semelhanças aos índios modernos aí da América do Norte, tá? Local onde foi então iniciada a colonização asiática na América. Então, Neves achava que eles eram parecidos com neandertais australianos, mas não. De acordo com as últimas pesquisas, a Luzia era mais parecida aos índios que começaram a colonizar a América do Norte, que vieram ali da Ásia pelo Estreito de Bering, né? Só que olha só um fato interessante, né? No ano de 2018, no dia 2 de setembro, ocorreu um grande, né, incêndio que destruiu
um grande incêndio lá no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, que destruiu aí algumas estruturas ali, algumas regiões e da sua coleção, e Luzia estava um pouquinho no meio, né? Luzia, o fóssil de Luzia encontrava-se naquele prédio. Então deixou muitas pessoas assim preocupadas e receosas, né, de que havia sido consumida pelo fogo. Por sorte, né, 80% de esqueleto foi encontrado e levado aí para a restauração. E o museu voltou a funcionar, né, depois de ser recuperado, em janeiro de 2019. Tá? Após reformas, ele foi aberto ao público. Então aqui a gente tem um pouco sobre a história, né, de Luzia, e o material de vocês traz então algumas imagens em quadrinhos para a gente tentar fazer a leitura. Então, olha lá, um grupo, né, de pessoas que encontraram uma região, né, eles eram nômades, então encontraram uma região, se fixaram por algum tempo, moravam em cavernas, né, e estavam ali. Com o tempo, por exemplo, né, a Luzia morreu e ela foi então ali enterrada naquela região. E como eles eram nômades, as pessoas acabaram então saindo daquela região e foram para outras, né, buscando ali recursos para sobreviver. E olha lá, com o tempo, né, aquela caverna, aquela região, agora numa situação mais atual, os pesquisadores começaram a escavar e encontraram então ali os restos, né, os fósseis desse grupo de pessoas que estavam ali naquela região. E Luzia, né, estava no meio. Então olha que bacana, né? Então ali essa historinha de Luzia, tá? Você, né, já estudou anteriormente. Vamos lá então. Em setembro de 2018 ocorreu um enorme incêndio, olha lá, foi aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que provocada aí por problemas de rede elétrica, porque era uma estrutura antiga. Este museu abrigava mais de 20 milhões de itens, entre livros raros, fósseis, coleções, né, de geologia, botânica, geografia, história e muitas outras áreas do saber. Muitas fontes que contam a nossa história, entre elas o precioso crânio, né, de Luzia, foram danificadas ou mesmo perdidas. Aqui a gente tem uma imagem do museu pegando fogo, né? A comunidade científica na época ficou assim chocada com a situação, o ponto, né, do descaso, do descuido das estruturas, né, de um museu importantíssimo. Isso só fez, né, as pessoas na época repensarem algumas situações, né, no quesito que a gente tem que cuidar para que acidentes como esses não ocorram, né, e destruam outras coisas. Então, olha só, continuando. Em um esforço conjunto, funcionários do museu, professores, bombeiros e população em geral buscaram o que poderiam ser salvo de nosso patrimônio histórico. Entre as peças resgatadas, encontraram partes do fóssil de Luzia, né? Então, por isso que a gente conseguiu restaurar aí, tá? E aí, olha lá, alguma aqui, ó. Restos do crânio da Luzia depois do incêndio do Museu Nacional. Então, aqui a gente tem restos da estrutura que foi restaurada, certo? Então, pessoal, o que eu queria falar sobre a Luzia era isto, e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!